Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos. Na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Primeiro aos Coríntios 3, nós iremos ler o versículo de número 11. Primeiro aos Coríntios 3 e 11. Diz assim a palavra de Deus: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Podeis assentar. Esse versículo, irmãos, ele foi objeto desta mensagem, é o ponto de partida desta mensagem, porque ele tornou-se um lema dos anabatistas, particularmente na Holanda. Nos escritos de Menno Simons nós vemos este versículo funcionar com este papel condensador de tudo mais que precisava ser crido e sustentado. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Na Bíblia nós temos duas maneiras distintas de se falar acerca de igreja. Nós percebemos claramente que em alguns momentos fala-se da igreja no singular. Jesus fala a minha igreja. A igreja, neste sentido, sempre mencionada no singular, é a noiva do Cordeiro, é a noiva de Cristo, como é expresso na carta aos Efésios. É a virgem que está sendo preparada para o seu esposo, que é Cristo, como diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios. A igreja no singular, Cristo amou a igreja, se entregou por ela, refere-se não a uma organização institucional, nem a uma igreja local, limitada a um espaço físico com paredes físicas. A igreja, neste sentido, é o corpo místico de Jesus Cristo. Ou como diriam os reformadores, a igreja invisível. Invisível porque ela não está aqui, ela não está acolá, de uma maneira que se possa demarcar de forma definitiva. Ela está espalhada, distribuída, compõe-se de todos os verdadeiros crentes que nasceram de novo, que pelo Espírito Santo, conforme 1 aos Coríntios 12, 13, foram enxertados no corpo de Cristo. O crente é mencionado na Bíblia como alguém que de alguma maneira está numa união espiritual com Cristo. Paulo diz aos Coríntios: quem se une ao Senhor torna-se com Ele um só espírito. Somos mencionados como crentes, como aqueles que estão em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É dito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, através do arrependimento de pecados e da fé em Jesus Cristo como único e todo suficiente Salvador. Uma fé que nos faz ir a Ele, render nossa vida a Ele, confiar nele plenamente para nos redimir. Através do arrependimento e da fé, o Espírito Santo nos une a Cristo. O Espírito Santo traz Cristo para o nosso coração. Daí a Bíblia diz: a todos quanto o receberam a Cristo, a saber os que creem no seu nome, nós o recebemos pela fé. Paulo diz aos Efésios que Cristo habite em vosso coração pela fé.
através do arrependimento e da fé salvífica, nós somos unidos a Jesus Cristo, nos tornamos membros de seu corpo místico, do qual ele é representado como o cabeça. Não existem vários corpos de Cristo, mas um único corpo. Nele estão todos os verdadeiros crentes, verdadeiramente salvos, regenerados, que vão morar no céu, que Jesus vem buscar, como o noivo virá para a sua noiva, Jesus virá para este povo. É preciso distinguir a igreja neste sentido universal, a igreja universal, invisível, o corpo místico de Cristo, das comunidades locais, de instituições, porque nós podemos ter pessoas que fazem parte de uma igreja local cristã, mas não do corpo de Cristo. Elas tiveram alguma experiência de ouvir o Evangelho, mas não o abraçaram com a fé salvadora, com o verdadeiro arrependimento. Estão entre nós, mas não são de nós. A Bíblia menciona Simão, o mágico, foi batizado por Filipe, mas com muito pouco tempo se descobriu que ele não era verdadeiramente crente. De igual modo, Judas Iscariotes, Jesus disse aos seus discípulos: vós estáis limpos, mas nem todos. Eu vos escolhi a vós, mas um entre vós é diabo, disse Jesus. Judas não foi alguém que se apartou só na hora da traição, antes de a furtava da bolsa, que continha as ofertas que eram dadas aos apóstolos, a Jesus, para a missão que exerciam. Portanto, podemos ter entre nós pessoas que formalmente fazem parte de uma comunidade local cristã, mas não do corpo de Cristo. Por isso que o corpo de Cristo é, neste sentido, invisível, porque ele não se confunde com o que se pode ver, mas Deus é que conhece o seu povo, Deus conhece os seus, a Bíblia diz. A parte da injustiça, o que profere o nome do Senhor. Deus sabe quem são os verdadeiros crentes, regenerados. O corpo de Cristo místico, a igreja no singular, a igreja universal. Portanto, não se confunde com instituição. Ela não é localizada no tempo e no espaço, mas em Cristo. É a comunidade dos que estão em Cristo. Não registrados. Não que passaram meramente por uma cerimônia, que estão agregados, mas os que estão em Cristo Jesus. Por isso a igreja universal, ela tem uma unidade que não é institucional, é espiritual. Eu sou um com todo o verdadeiro salvo, regenerado em qualquer parte do mundo, mesmo que ele não me conheça. Mesmo que ele esteja até numa denominação religiosa que não tem o mesmo nome que a minha. Mas estamos unidos na fé em Jesus Cristo, na incorporação a Cristo pelo Espírito Santo. E assim, meus irmãos, a igreja deste modo, ela é invisível. A unidade dela é no coração, não do lado de fora. Não por força de uma autoridade humana comum que nos venha a reger. Por isso lá em Efésios 4 a Bíblia diz que nós devemos guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade é do Espírito Santo, é uma unidade espiritual. Por isso que na bênção apostólica diz que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Por isso o credo apostólico, bem antigo, ortodoxo, disse bem, antes de dizer creio na Santa Igreja Católica, e note que não se adjetiva como romana, é a Igreja Universal, católico quer dizer universal. Antes de se dizer creio na Santa Igreja Católica, é dito creio no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que dá a unidade à igreja. Os primeiros pais da igreja tinham isso muito claramente. Inácio de Antioquia, um pai da igreja do século II, ele disse: onde estiver Cristo, aí estará a igreja católica, ou seja, universal. Onde estiver a igreja católica, aí estará Cristo.
adequando-se ao que disse Tertuliano, que viveu em período semelhante, o qual asseverou: fora de Cristo não há salvação. Na Idade Média, esta frase foi deturpada para ser apresentada por papas da seguinte forma: fora da igreja não há salvação. E eles entendiam por igreja a instituição encabeçada pelo Papa. Então, fora da submissão ao Papa, da instituição, nesta visão não haveria salvação, mas Tertuliano disse: fora de Cristo não há salvação. Irineu, um pai da igreja também, desse mesmo período, logo pós-apostólico, ele disse, o pastor Eládio citou aqui, na sua pregação, ele disse: onde estiver o Espírito Santo, estará a igreja, e onde estiver a igreja, estará o Espírito Santo. Não é onde estiver uma determinada autoridade, não é onde estiver uma determinada instituição, mas onde está Cristo, onde está o Espírito Santo. Isso confere com o que Jesus disse em Mateus 18: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Essa é a igreja universal. O fundamento da igreja universal é Cristo, e não há que se pôr outro. Mas nós temos também na Bíblia a noção de igreja local. Lá na carta aos Gálatas, Paulo fala das igrejas no plural, da Ásia Menor. Note, agora não é no singular. A Galácia era uma região com muitas cidades, havia uma em cada cidade, uma igreja em cada cidade. Lá no Apocalipse nós temos as cartas, e Jesus ordenou que João enviasse as igrejas no plural da Ásia Menor, uma em cada cidade: igreja de Éfeso, igreja de Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia. Nós temos ali as igrejas nominadas por cidades. Uma igreja local é uma igreja visível, que tem uma organização, é uma comunidade. A sua circunscrição, de acordo com o Novo Testamento, era uma cidade. Paulo escreve uma carta à igreja de Roma, à igreja de Corinto. Nós vimos aqui na minha primeira pregação, na quinta-feira, depois da pregação também do pastor Eládio, que a igreja primitiva tinha uma organização muito simples para as suas comunidades visíveis. Em cada cidade havia um conjunto de presbíteros que formavam um presbitério. Não havia entre eles hierarquia, não havia um superior e um inferior. Poderia haver um líder natural, mais antigo, ou que por uma vinculação a um apóstolo pudesse ser dotado de maior respeito e autoridade, mas essa liderança, essa distinção era natural, não institucional. Paulo escreve aos Filipenses dizendo que escreve aquela carta à igreja com seus bispos e diáconos. Note, os bispos são os mesmos presbíteros, só 2 escalões, bispos e diáconos. Os bispos incumbidos da pregação, da ordem, da disciplina, e os diáconos encarregados da parte do serviço social. Na carta a Timóteo, Paulo diz as condições para a escolha de bispos, as condições para escolhas de diáconos, não tem mais ninguém. São apenas esses 2 oficiais. O mesmo na carta a Tito, vemos alusão apenas a estes 2 oficiais. A distinção que veio ocorrer depois entre bispo e presbítero, que foi depois estabelecida, era desconhecida da igreja primitiva. Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, a versão Vulgata, ele foi um dos que disse claramente que isso não era da igreja primitiva, que ele não encontrava respaldo para isso, para essa distinção, nos escritos do Novo Testamento. E Jerônimo foi um pai da igreja que viveu já estabelecida a hierarquia episcopal no século IV. Portanto, ela se compunha de presbíteros ou bispos ou pastores, a mesma coisa. Vimos que isso é variação de termo para a mesma função nas minhas pregações e na pregação do pastor Eládio. Em Atos 20 nós vimos que Paulo reúne os presbíteros de Éfeso e discursa a eles, e no discurso os chama de bispos e de apacentadores. Na carta de Paulo a Tito, ele fala
que os presbíteros devem ser de determinada forma, e quando ele vai continuando a dizer, ele diz, porque os bispos devem ser, ele alterna presbítero e bispo, mostrando, está se referindo à mesma função. O próprio apóstolo Pedro, enquanto apóstolo, ele era um órgão da revelação, ele era um estabelecedor de uma igreja visível com os outros apóstolos, a de Jerusalém. Mas enquanto inserido na estrutura da igreja, ele era um presbítero como qualquer outro. Pedro diz o seguinte, na sua epístola, capítulo de número 5, verso 1, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Ele era apóstolo no sentido de iniciador, como os demais, mas uma vez estruturada a igreja, ele se inseria dentro dela como um presbítero ao lado de outros. E ele só vê um sumo pastor para todos esses presbíteros, dos quais ele se considera um coigual, é Cristo. Ele diz no verso 4 de 1 Pedro 5, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ele diz, sou presbítero com vocês, e tem realmente um sumo pastor, ele ainda vai aparecer. Quando ele aparecer, visivelmente, referindo-se à vinda de Jesus, então nós vamos receber a coroa pelo trabalho que fizemos. Então nós temos a igreja no singular, universal, invisível, o corpo de Cristo, e as comunidades locais, por cidades, com seus presbitérios, que é a igreja visível, que pode ter alguém que pensava-se ser convertido e de fato não o é, na igreja invisível, porém orgânica, organismo espiritual, todos são crentes, mas o Senhor é que a conhece, o Senhor é que conhece os seus. E a grande questão aqui é, tanto da igreja invisível como da igreja visível, o fundamento é o mesmo, Cristo. Não existe outro, não existe um outro para eu ter essa variação da igreja no singular é Cristo, mas da visível não. Só Cristo é fundamento da igreja invisível ou visível, e não há outro fundamento além de Jesus Cristo. Vamos ver sobre isso, vamos analisar um texto que está em Mateus, capítulo de número 16. Mateus 16, a partir do versículo de número 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos entender esse texto. Primeiramente, Jesus está querendo saber o que distinguia os seus discípulos do mundo. Ele diz assim, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? O Filho do Homem era uma expressão profética que aparece no livro de Daniel, referida ao Messias. Ele, portanto, está se identificando com essa profecia messiânica. Ele diz, os homens, quer dizer, os de fora, os que não são da igreja, o que eles dizem. E os discípulos disseram, uns dizem que tu és o João Batista, outros que tu és Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Note, primeiro a pergunta, o que os homens dizem, depois o que vocês dizem. O que distingue a igreja é exatamente a maneira de ela compreender Cristo. É a compreensão de Cristo que nos diferencia do mundo.
O fundamento da igreja está relacionado à sua compreensão de Cristo. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Note, Jesus perguntou a todos os discípulos, mas Pedro, mais impetuoso, ele tomou logo a palavra e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, o Filho do homem. Ele é o ungido de Deus, o Cristo, descendente de Davi, o prometido, para ser o Messias, o servo sofredor, aquele que vai levar os nossos pecados. Mas ele também é o Filho do Deus vivo. Note, o Filho do homem é o Filho do Deus vivo. Pedro estava identificando que Jesus Cristo era o Salvador quando disse: Tu és o Cristo, mas estava identificando também que Jesus Cristo era possuidor de duas naturezas, a humana e a divina. O termo Filho do homem indica que ele era o homem por excelência, o homem padrão, o homem que todo homem deveria ser, o homem do projeto de Deus. Feito homem, Jesus tornou-se homem perfeito. Recapitulou a história de Adão e pôs em ordem a história da humanidade. Fez o que Adão não fizera. Mas esse que se fez carne e habitou entre nós é também o Filho do Deus vivo. Note, ele não é um filho de Deus, mas o Filho de Deus. Ele é filho de Deus no sentido em que o é exclusivamente. Jesus dizia que era o filho unigênito de Deus, o único da mesma espécie de Deus. Por isso que lá no Evangelho de João diz que queriam apedrejá-lo, porque ele dizia que Deus era seu próprio Pai, ou seja, que Deus era seu Pai em sentido próprio, não figurado, e fazendo-se com isso igual a Deus. Pedro, portanto, está confessando a divindade de Jesus Cristo, está confessando que ele é o Salvador. Toda a conversa a partir daí vai girar em torno do que Pedro disse, e não particularmente da pessoa de Pedro, como alguns podem pensar. É interessante que este diálogo está nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Todos os três evangelhos contêm esse diálogo, sendo que em Marcos e Lucas termina no versículo 16. Quando Pedro diz a Jesus Cristo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, termina em Marcos e Lucas. Só Pedro prossegue. Isso faz-nos entender, irmãos, que o que vai ser dito em seguida não é uma nova verdade, não é um acréscimo ao que já havia sido dito, mas é uma convalidação da importância dessa revelação de que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que só a igreja tem e o mundo desconhece. Se houvesse alguma coisa mais ou nova, Marcos e Lucas também teriam falado. Alguns teólogos romanistas dizem que aqui se estabelece o primado de Pedro, quando se diz que Marcos e Lucas não mencionaram o restante, que vai, na interpretação deles, aludir a Pedro. Eles dizem: não, é porque Pedro era um homem muito humilde e não quis que o nome dele fosse mencionado nessa condição. Mas se era tão importante isso, se referia ao fundamento da igreja, e se a Bíblia é um livro inspirado por Deus, esse tipo de paixão humana ou de preocupação humana não interferiria no relato. Aqui no verso 16 já está definido o que distingue a igreja do mundo e, portanto, se torna o seu fundamento. É que ela não pensa de Jesus como um Elias, um profeta, um Jeremias, mas como o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para falar a verdade, não foi nem Pedro quem primeiramente disse isso, foi Natanael. Veja o que a Bíblia diz lá no Evangelho de João, depois voltamos para Mateus. Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 49, onde se trata dos primeiros discípulos. João 49 diz: Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O termo Cristo ungido referia-se à realeza de Jesus, sua descendência de Davi, sua função, portanto, como rei. Aqui Natanael está dizendo tudo o que Pedro disse: Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.
Os crentes conseguiam discernir essa verdade. Mas voltemos para Mateus 16. Note, no verso 17 em diante, Jesus não está falando de Pedro, mas do que Pedro disse. Ele diz: e Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, ou seja, feliz és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Bem-aventurado és tu, porque isso que tu estás falando aí, que tu estás a dizer, não foi olhando para mim fisicamente, não foi por carne e sangue, não foi pela minha corporeidade que tu soubeste, mas essa revelação veio de cima, veio do meu Pai. E aí ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos entender o versículo de número 18. Note que há uma diferença, mesmo no português, Pedro e pedra. Pedro é masculino, pedra é feminino. Seria mais fácil se fosse Pedro, a base da igreja, Jesus ter dito: tu és pedra, e sobre esta pedra, tu és Pedro, e sobre este Pedro, ou ainda, tu és Pedro, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Mas não foi o que Jesus disse. O uso aqui está alternado, de palavras distintas. Pedro é um termo grego que significa uma pedra solta, um seixo, como uma pedra que possa servir de tijolo para a edificação de um edifício. Mas pedra, vem do grego petra, significa uma rocha sólida que serve de alicerce e fundamento. Jesus estava dizendo que Pedro seria um tijolo da construção espiritual da igreja, junto com os outros discípulos. Mas que a confissão dele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que ele não conheceu pela carne e o sangue, mas que foi revelada pelo Pai, que está no céu, que esta confissão, esta revelação, essa percepção de Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Nós vemos que ele começa só falando do que Pedro disse: tu és feliz por aquilo que disseste, quem te revelou isso foi o meu Pai. Pois eu te digo que tu és um tijolo no edifício, mas esta pedra, esta confissão, é aquela sobre a qual eu vou edificar a minha igreja. Nas suas retratações, Santo Agostinho disse claramente a pedra que é Cristo e não Pedro. Ele diz: assim como cristão deriva do nome Cristo, Pedro deriva de pedra. Assim como o cristão, por derivar de Cristo, está fundado nele, Pedro, cujo termo deriva de pedra, está fundado sobre Jesus. Crisóstomo, outro pai da igreja, disse: a pedra é a confissão de Cristo. Hilário disse: a pedra é a confissão de Cristo. Os grandes mestres da igreja antiga interpretaram que esta pedra de que fala aqui é o Senhor Jesus Cristo. O melhor caminho para nós chegarmos à segurança de que o é examinarmos o próprio contexto de Mateus. Talvez a primeira pergunta que alguém faça seja essa: pastor, por que Jesus não disse sobre mim edificarei a igreja, mas sobre esta pedra? Falou na terceira pessoa. Porque, meus irmãos, a pergunta inicial, Jesus se reportava assim na terceira pessoa: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? O Filho do Homem era ele. Mas ele estava falando de si na terceira pessoa, porque ele estava falando de si com linguagem profética. E a pedra também é uma linguagem profética. A menção em Daniel na pedra que vai destruir os reinos. Então ele fala na terceira pessoa sobre esta pedra, porque está aludindo a si nos termos das profecias. E nós temos um outro momento em que isso acontece. Veja aí o que é dito em Mateus, capítulo de número 21, verso 42. É o Evangelho de Mateus. Note, nós estamos compreendendo Mateus por Mateus. Diz assim: diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, ou seja, que os judeus rejeitaram, eram os edificadores,
e a pedra é Jesus, essa foi posta por cabeça da esquina. Quer dizer, os judeus crucificaram Cristo, mas quando Deus o ressuscitou, o fez a pedra angular, a pedra que sustenta a igreja. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Até os católicos romanos admitem que esta pedra aqui se trata de Cristo. Agora veja o que ele continua a dizer: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, ou seja, dos judeus, e será dada a uma nação que dê frutos, a igreja. O reino de Deus não é a igreja, é anterior à igreja, estava para Israel, mas agora vai ser dada a uma nação que dê frutos. Veja o verso 44. E quem cair sobre esta pedra, que era ele mesmo. Ele usa a mesma linguagem lá de Mateus, ele fala de si como esta pedra. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. Note, Jesus aqui se reporta a ele próprio dentro de uma profecia em que se faz alusão a uma pedra, como sendo esta pedra da profecia, a mesma expressão que ele usa quando fala com Pedro. Outra pessoa que pode nos esclarecer o texto é o apóstolo Pedro. Vejamos o que Pedro disse em Atos, capítulo de número 4, versículos de números 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus, é Pedro quem fala: ele é a pedra, ele diz aos judeus, que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Vamos agora para a primeira epístola de Pedro, para vermos como Pedro concebe a pedra. 1 de Pedro 2, a partir do verso de número 4, diz assim: chegando-vos para ele, que é Cristo, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eu vou parar a leitura para explicar. A palavra pedra aqui nem é Petros, que foi a que Jesus usou para se referir a Pedro, e nem é a palavra grega Petra, que foi a utilizada para se referir a ele próprio. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui a palavra grega é litos, é um termo grego que é genérico, pode servir tanto para uma pedra menor como para uma pedra maior, depende do contexto. E aqui ele diz que nós devemos nos chegar a Jesus, que é a pedra preciosa, porque é o fundamento. Mas ele diz: vós também, vocês crentes, como pedras vivas. Todos nós somos pedras. Na construção da igreja somos tijolos. Na construção espiritual da igreja, o que Jesus disse para Pedro lá foi isso: tu és um tijolo, tu és uma pedra que faz parte da edificação da igreja, representando-a metaforicamente como um edifício. Pedro diz aqui: não sou só eu não, vocês também são pedras vivas. Todos somos pedras desse edifício, mas tem uma que é eleita e preciosa, é a pedra fundamental, que é Cristo. E aí ele segue, versículo 6, por isso também na escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, que é Jesus, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, note a diferença entre nós e os de fora, é que para nós Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ele é precioso, ele é a pedra, para os outros não estão edificados sobre Cristo. E assim para vós, verso 7, os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Paulo, de maneira mais categórica, mostra que Jesus é a pedra sobre a qual a igreja é erigida.
em Efésios, no capítulo de número 2. Efésios 2. Versículos 20, 21 e 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O fundamento dos apóstolos e profetas foi a sua mensagem, cujo tema é Cristo. Por isso que diz, edificado sobre o fundamento, sobre a palavra dos apóstolos e profetas, do qual Jesus Cristo é o assunto, é a pedra principal da esquina, no qual todo edifício, que somos nós, a igreja, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. É inequívoco, portanto, irmãos, que Jesus estava dizendo que Pedro era um tijolo do edifício, mas a confissão que ele fizera era a pedra. A igreja está baseada nesta confissão. Romanos 10 diz: se com a tua boca confessares Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Lá em 1 Coríntios 12 diz: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor de maneira sincera, verdadeira, obviamente, sem o Espírito Santo de Deus, sem a revelação que vem de cima. Portanto, a primeira confissão de fé da igreja foi essa, que Jesus é o Senhor. Deus o exaltou, diz Paulo aos Filipenses, acima de todo nome, acima de todo principado e potestade, Cristo, para que toda boca confesse no céu, na terra e debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja é baseada no reconhecimento de Cristo, na compreensão de Cristo, na fé no Cristo, que é o Filho de Deus. Por isso Jesus disse: Simão, tu és feliz, porque tiveste esta revelação, que veio de cima, não dos teus olhos. Esta revelação é a pedra, tu és um tijolo, mas o que tu confessaste é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Mas para não ficar só nesse texto, vamos ler o que mais Jesus disse para ficar inequívoco. Mateus 16, depois do 18, Jesus diz assim: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Cipriano, um pai da igreja, ele disse que tudo que Jesus falou a Pedro não era para Pedro, era para todos os discípulos. Porque a pergunta que Jesus fez não foi: Pedro, o que tu pensa disso? Foi: o que vocês acham disso? Quando Pedro falou como porta-voz dos demais. Logo, tudo que Jesus estava dizendo de Pedro, estava dizendo de todos. O poder de ligar e desligar não foi dado só a Pedro. Logo em Mateus, aqui, capítulo 18, veja o que a Bíblia diz, foi dado a todos os crentes, inclusive. Mateus, capítulo 18, diz assim, a partir do verso 15: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar, a igreja considera-os como um gentil e publicano. Em verdade vos digo, ele está falando com todos, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. O que ele está aqui chamando de chaves para ligar e desligar é a palavra de Deus. Quando alguém descumpre a palavra de Deus, com base nela, a igreja pode disciplinar, reprovar. Quando alguém faz de acordo com a palavra de Deus, a igreja pode aprovar todos os crentes. Na verdade, essas chaves que agora estão sendo mencionadas para Pedro, que foram dadas em Mateus 18, a todos os discípulos antes da igreja, essas chaves estavam com os fariseus. Veja Mateus de novo, é Mateus se auto-esclarecendo. Mateus 23, versículo de número 1 diz assim, para começar: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Note, o fato de eles estarem na cadeira de Moisés não os faziam infalíveis. Eles erraram, e erraram feio, mesmo estando na cadeira de Moisés. Veja como eles tinham as chaves antes, versículo de número 13: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Quando nós pregamos a palavra, usamos as chaves, abrimos as portas para pessoas se converterem e entrarem. Quando nós não pregamos ou pregamos erradamente, estamos fechando as portas para as pessoas não entrarem. Veja o que diz lá no Evangelho de Lucas também, sobre coisa semelhante, mostrando as chaves estarem antes com os fariseus. Lucas 11, verso 52, ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entraste e impediste os que entravam. As chaves do reino, portanto, são chaves da ciência, é o conhecimento que temos para propagar sobre o Evangelho, são as ações pelas quais nós asseguramos aos que se arrependem que estão perdoados, asseguramos aos que não se arrependem que estão exclusos do perdão de Deus, porque não há salvação senão por Cristo. Foi isso que Jesus, portanto, quis dizer quando ele disse: eu te darei as chaves do reino dos céus. Curiosamente, logo depois desse diálogo, Jesus diz que vai para a cruz, para o sofrimento, e Pedro diz: Senhor, de modo nenhum isso te aconteça. E Jesus diz a Pedro: para trás de mim, Satanás, porquanto tu só pensas nas coisas humanas e não nas que são de Deus. Mateus relatou isso logo em seguida, um pouco abaixo, no mesmo capítulo, para que nós, irmãos, pudéssemos perceber que a igreja não pode estar fundada no homem, que pode errar, que pode falar uma verdade grandiosa, como Pedro falou, e logo depois cair numa tentação e no engano. A igreja está edificada sobre Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Cristo Jesus. De semelhante modo, a igreja local visível é uma comunidade de crentes que confessa Jesus Cristo como o único e todo suficiente Salvador. Embora seja os que creem que fazem uma igreja local, eles nela ingressam através do batismo nas águas. Diz a Escritura o seguinte, lá em Atos, capítulo de número 2. Veja como começou a igreja de Jerusalém, visível. Atos 2, diz assim no verso 37 e 38. E ouvindo eles isto, a pregação de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Os contritos que ouviram a pregação de Pedro no dia de Pentecostes perguntaram: o que faremos? Pedro disse: arrependei-vos, e em remissão de pecados, que vem pelo arrependimento, sejam batizados em nome de Jesus. Essa expressão, batizados em nome de Jesus, não é a fórmula do batismo, pois nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus ordenou em Mateus 28. Batismo em nome de Jesus reporta-se à confissão que o arrependido tem que fazer, não a fórmula usada pelo ministrante do batismo. Aquele que vem para ser batizado tem que vir confessando a Cristo. Tem que vir confessando a Cristo. Lá em Atos 8, Filipe evangeliza o eunuco. O eunuco diz: o que me impede de ser batizado? Filipe diz: é lícito se crês de todo o coração. E o eunuco disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E então Filipe manda parar a carruagem, ambos descem às águas e Filipe o batiza. Note, Filipe requereu uma confissão sobre Jesus. Quando ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, ele diz: cada um de vós se arrependa e venha em remissão de pecados, confessando Jesus como Salvador, para que possamos batizá-los. E os que foram batizados formaram uma comunidade local. Veja aí Atos 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Essa mensagem de Pedro. E naquele dia agregaram-se, quer dizer, congregaram-se quase 3.000 almas.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aqui formou-se uma igreja visível. A igreja visível, uma comunidade visível, é formada por aqueles que confessaram o nome de Jesus e foram batizados para ter um marco de entrada, de compromisso, de responsabilidade com a comunidade local e com a fé que professaram, para torná-la pública, para mostrarem sua ruptura com o mundo. Aqui nós temos uma igreja visível. Note, o que se requer é a confissão de Jesus. Tanto do ponto de vista da igreja universal, como do ponto de vista da igreja local, o fundamento é Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento, além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Vamos agora para o nosso texto de origem, 1 aos Coríntios, capítulo de número 3. Diz assim a Escritura, agora eu vou ler os versículos anteriores ao que lemos e os posteriores. 1 aos Coríntios 3, a partir do 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Note que Paulo está falando de igreja local. Ele está falando inclusive para a igreja de Corinto, referir-se no texto a si mesma. Ele diz que segundo a graça de Deus, ele, como sábio arquiteto, lançou o fundamento para começar uma comunidade. Aí ele está dizendo, e outro edifica sobre ele, porque Paulo, depois que formava uma igreja, viajava, e outros continuavam. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós, ele estava se referindo à igreja de Corinto, local, não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo está falando aqui daqueles que fazem a obra e dos galardões. Galardão, irmãos, não é salvação. Todo crente arrependido de seu pecado, que confiou em Jesus como Salvador e nasceu de novo, tem lugar no céu. No soar da trombeta vai soar, se tiver morto ressuscitará e vivo subirá. Se morrer agora como o malfeitor da cruz, que se arrependeu na última hora, vai estar no paraíso. Mas Deus vai diferenciar no céu, não sabemos como, por meio de galardões. Obviamente aqueles que mais diligentemente se devotaram a uma vida mais santa serão galardoados, diferentemente de outros. Há galardões pela vida de santidade, há galardões pelo modo paciente de se suportar a provação. O galardão para quem suporta a paciência, Tiago chama de coroa da vida. Tem outro galardão que é chamado coroa da justiça, que já tem um outro aspecto. E aqui Paulo está falando do galardão dos que vão fazer a obra de Deus. Dependendo de como vão fazer, serão galardoados ou não. Ele diz que quando estiverem diante de Cristo, no tribunal de Cristo para julgamento, não para julgar se vão entrar ou não no céu, mas se vão receber ou não galardão, a obra deles será provada pelo fogo. O fogo é uma alusão ao Espírito Santo, que toma este símbolo em várias passagens da Escritura. O Espírito Santo prescruta e sonda nossas obras, sabe qual é a fonte, a inspiração e o motivo. E a Bíblia diz que aqueles cuja obra foi feita com feno, com palha, uma metáfora para mostrar que não foram feitas com bom material, a obra destes vai se queimar. Não se trata de purgatório, não é o homem que vai se queimar, é a obra dele que vai se queimar. Diz aí o verso 15, se a obra de alguém se queimar, não é a pessoa, é a obra, sofrerá detrimento. Por que detrimento? Porque ele fez algum trabalho, mas construiu com madeira e feno.
e por este trabalho não vai ter nenhum salário, não vai ter nenhum galardão. Este é o seu prejuízo. Mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Quando diz como que pelo fogo, porque a obra dele se queimou, porque o fogo não deixou que ele fosse galardoado, mas nada a referir-se a um pretenso purgatório desconhecido no texto bíblico. Agora, irmãos, veja a distinção. Quando se fala da igreja universal, Jesus é a pedra e eu o edificador. Ele disse: sobre esta pedra que era ele, eu edificarei a minha igreja. Aliás, um dos argumentos do romanismo para dizer que Jesus não poderia ser a pedra é porque ele já seria o edificador. Como ele pode ser o edificador e a pedra? Isso é muito fácil. A Bíblia conta que Jesus falou de uma parábola do bom pastor, que levava as ovelhas pela porta. E Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. E ele também disse: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor e ele é a porta. Ele é o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele também é o sacerdote que ofereceu o sacrifício, entrou no santuário celeste com o seu próprio sangue. Quando diz respeito à nossa salvação, e quando eu falo de igreja universal, o corpo místico é a comunidade dos salvos. Quando eu falo de salvação, Jesus é tudo. Ele é o sacrifício e o sacerdote. Ele é a pedra e o edificador. Ele é a porta e é o bom pastor. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Ele é tudo, é o início e o fim da nossa salvação. Em nenhum outro há salvação. Jesus, 1 Coríntios 30, se tornou da parte de Deus para nós justiça. Ele é a nossa justiça. Santificação, ele é a nossa santificação. E redenção. Se o assunto é a nossa salvação, é Jesus do começo ao fim. Mas quando é uma igreja local, tem agentes humanos. Os discípulos foram ordenados a pregar o evangelho a toda criatura. Então teve aquele que começou a igreja aqui, teve aquele que começou a igreja ali. Mas esses que davam início a igrejas locais, tão somente, irmãos, pregavam o evangelho. Era o evangelho que por si mesmo trazia corações a Deus. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 3, olha aí, versículo 5: pois quem é Paulo? De que vale Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E Paulo diz: eu como missionário chego e lanço o fundamento, eu prego a Cristo, mas que o que vem depois de mim, para continuar, ensine a boa doutrina. Ensine a doutrina correta, instrua o povo corretamente. E aí ele diz que pode ter obreiro, que trabalha com material puro, ouro, prata, pedras preciosas, com a sã doutrina. E pode ter outro que está meio misturado, trabalha com feno e palha. E é aqui onde eu quero falar do anabatismo. Porque quando nós falamos dos anabatistas enquanto movimento visível, igrejas visíveis de confissão anabatista. Os anabatistas foram chamados de radicais, por causa da posição deles em relação à sociedade vigente. No século II, quando grande parte da cristandade, depois de uma perseguição, recebeu novamente em seus púlpitos aqueles que haviam traído o evangelho, denunciado os irmãos, entregue aos perseguidores os manuscritos do Novo Testamento, os montanistas disseram: não, nós não vamos aceitá-los, eles têm que provar a conversão. E eles requereram inclusive destas pessoas que provassem agora serem verdadeiras crentes, porque antes não eram. E que se provassem deveriam ser batizadas de novo, porque um batismo de incrédulo anterior não lhes valera de nada. Foi quando surgiu o nome montanista. As principais mártires da igreja cristã, algumas canonizadas até pela igreja romana, ou beatificadas, eu não sei como é que acontecia nesse exato, dos santos desse exato tempo,
mas perpétua e felicidade eram montanistas. Por um tempo, os montanistas foram vistos pela igreja mais acomodada, o restante das comunidades, como um povo mais rigoroso, até que incomodou tanto que as comunidades maiores os excluíram. Irineu, pai da igreja, disse: não façam isso. E o maior mestre da igreja daquela época, Tertuliano, abraçou o montanismo. Cipriano, outro pai da igreja, dizia que Tertuliano era o seu mestre. As principais obras doutrinárias de Tertuliano foram do Tertuliano montanista. Deus honrou o montanismo com dons espirituais e um poderoso avivamento. Os livros de história até hoje repetem as mentiras que eram ditas contra os montanistas, ignorando que Tertuliano escreveu inúmeros livros, mostrando que todos esses boatos eram mentirosos. Mas os historiadores acomodados repetem os velhos argumentos. E, meus irmãos, houve uma poderosa manifestação de dons espirituais entre os montanistas, que naquele momento foram os verdadeiros cristãos a preservar a seriedade da fé. É interessante que, como eu disse aqui no culto de quinta, um professor amigo meu, católico, ele disse: Glauco, se não fosse a igreja católica, não teria o dogma da Trindade, porque foi no concílio de Nicéia que o dogma da Trindade foi estabelecido. Mas no concílio de Nicéia, nem o bispo de Roma compareceu. Foram os outros que decidiram. Quem convocou o concílio de Nicéia não foi um papa, foi um imperador, Constantino. E a doutrina da Trindade aprovada em Nicéia, onde compareceram muitos homens de Deus, foi aquela que desenvolveu Tertuliano no seu livro Contra Praxeas, quando ele era metodista, quando ele era montanista, e estava antagonizando o bispo de Roma, Calixto, que era sabeliano e não cria ortodoxamente na doutrina da Trindade. Portanto, não devemos nada a Roma. E, meus amados irmãos, no século IV, quando Constantino vai entrar nessa relação que faz um acasalamento de política e religião, os donatistas se opõem, exatamente na África, onde Tertuliano também viveu, e ali continua o movimento anabatista. Depois da queda do Império Romano, eles continuam como paulicianos, valdenses, albigenses evangélicos, bogomilos, até chegar o século XVI e chegar ao nosso tempo. Na fidelidade a Deus e a sua palavra, foram perseguidos pelo Império Romano, perseguidos pela Igreja Romana, perseguidos pela Inquisição, por reis, imperadores e príncipes. Por isso, os livros que relatam sua história desde os apóstolos têm títulos como O Espelho dos Mártires, O Rastro de Sangue. Nós consideramos os demais evangélicos que não compartilham tudo da nossa convicção anabatista como irmãos, porque o fundamento deles é o mesmo nosso, é Cristo. A questão não é o fundamento, é como está sendo edificado sobre o fundamento. Mas se o fundamento é Cristo, são nossos irmãos. Se pregam salvação pela graça, mediante a fé, se pregam que a Escritura é a única regra de fé e de prática, se pregam que a salvação não é por obras, é pela fé, que Jesus é o único mediador e intercessor, se pregam os 5 pontos básicos, se pregam o Evangelho que salva, são nossos irmãos, o fundamento é Cristo. Mas nós cremos que os anabatistas foram aqueles que edificaram com bom material sobre esse fundamento. No século XVI, Lutero, Calvino voltaram ao Evangelho apostólico. Mas eles tiveram grande dificuldade com a forma de organização da igreja. A igreja estava organizada tão diferente do que havia na igreja primitiva, que Lutero acomodou-se e disse o seguinte: o que importa é a igreja universal, o que importa é a igreja invisível, a comunidade de todos os verdadeiros crentes de todos os lugares. A forma como ela vai se organizar visivelmente aqui pode ser flexível.
Nós podemos tolerar que não seja exatamente como nos tempos da igreja primitiva. Ele conhecia o que dizia a igreja primitiva. Chegou a defender comunidades independentes para elegerem os seus pastores, como nós cremos. Mas depois ele achou difícil implementar isso. Bem intencionado, porém equivocado, para evitar um banho de sangue na Alemanha, que estava em pé de guerra entre católicos e protestantes. Ele aceitou um princípio de acomodação, onde ele disse: a religião que for do príncipe é da cidade. Se o príncipe é protestante, o lugar é protestante. Se o príncipe é católico, o lugar é católico. Como a Alemanha é feita de várias regiões pequenas, então o católico poderia migrar para o seu lugar, o protestante para o seu, e se evitaria um banho de sangue. Mas a igreja não pode ser organizada, irmãos, em função de príncipes. O século IV deu início ao que nós chamamos de constantinização da igreja, por causa de Constantino, o imperador romano, que se diz cristão, trouxe a igreja para ser religião oficial do império, que se consumou na época de Teodósio. E então houve aí uma mistura da igreja com o Estado. Os papas tinham territórios pontifícios, tinham poderes políticos, eles coroavam reis, eles interditavam serviços religiosos em lugares em que os reis não estavam comungando com sua política bélica. Nós temos até hoje o Papa como chefe da Igreja Romana no Vaticano, que é um Estado independente. Os protestantes fizeram essa acomodação à religião do príncipe. O que é importante é que a igreja invisível, a mensagem da cruz, sobreviveu. Os anabatistas não. Os anabatistas diziam: nós não aceitamos que a igreja seja pensada em parcerias com poderes estatais, que a igreja não seja pensada, nós não concordamos que ela seja pensada como uma instituição política, nós não aceitamos adaptações, é para ser como era na igreja primitiva, é o que nós defendemos, é o que nós continuamos. Isso trouxe um grande impacto, porque os turcos estavam invadindo a Europa, e os príncipes queriam fidelidade, e a mentalidade anabatista parecia ser uma ameaça a toda a estrutura naquele tempo. Por isso houve perseguição geral contra eles. Lutero sabia que no Novo Testamento o batismo era adulto, mas ele sabia que acabar com o batismo infantil iria trazer um impacto muito grave para toda a cristandade, porque o batismo era marca de cidadania. Era pelo batismo que uma pessoa se alocava em cidadania numa região. Então primeiro ele disse: não, a Bíblia não condena o batismo infantil, embora também não aprove. Viu que o argumento era fraco e apelou para um mais difícil ainda, um homem tão inteligente para compreender o Evangelho. Mas ele disse: olha, na hora que nós vamos batizar uma criança, nós oramos por ela, para que Deus dê fé a ela, e ela pode ter uma fé incipiente na hora do batismo. Calvino, para manter o batismo infantil, apelou para o Velho Testamento e disse: o batismo é uma continuação da circuncisão, e a circuncisão era adotada nas crianças, mas a circuncisão era só para os filhos do sexo masculino, o batismo é para homens e mulheres. A circuncisão era o 8º dia, ninguém tem essa regra para o batismo. A circuncisão era o pacto de Deus com uma linhagem racial. Os descendentes de Abraão, ao nascer, a pessoa já estava nessa linhagem racial, poderia se circuncidar. O batismo é, entretanto, um símbolo da aliança com aqueles que nasceram de novo. Não é baseado no nascimento físico, mas no novo nascimento que se dá quando nos arrependemos e cremos no Evangelho. Por isso que Filipe disse ao eunuco: eu posso te batizar se crês de todo o coração. Por isso que Jesus disse em Mateus: fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos, Jesus deu exemplo, foi batizado em idade adulta. O batismo de João Batista era para os que se arrependiam. No dia de Pentecostes, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Primeiro o arrependimento. Os anabatistas, irmãos, naquele momento já não estavam enfrentando apenas igrejas, estavam
enfrentando toda uma estrutura de organização do mundo. Muito do que chamamos liberdade religiosa foi garantido pelos anabatistas, que sangraram naquele período. Mas eles disseram: a verdade tem que ser seguida. O fundamento é Cristo. Os que têm esse fundamento são nossos irmãos. Os que creem só em Jesus como Salvador, mediador, salvação pela graça, mediante a fé, não por obra, são nossos irmãos. Mas se eles quiserem construir com palha e feno, e no dia que estiverem diante de Cristo, não receberem galardão, que o sejam. Nós vamos construir com ouro, prata e pedras preciosas. Fidelidade absoluta à palavra de Deus. A doutrina, irmãos, da igreja romana é extremamente prejudicial. Parece uma coisa simples dizer: o Papa, o Pedro, é o fundamento da igreja, mas é uma coisa muito grave, porque com o passar do tempo o Papa foi reconhecido como infalível. Pio IX, no Concílio do Vaticano, propôs isso. Muitos bispos católicos saíram da igreja romana, alguns que não concordavam, para não perder os seus cargos, mudaram de opinião. Mas inclusive o Concílio de Constança, que condenou John Hus à fogueira, foi um concílio que recusou a infalibilidade papal e defendeu o conciliarismo, que o concílio estava acima do Papa. É curiosa a contradição: um concílio decidiu que o Papa está acima do concílio. O dogma surgiu no século XIX, irmãos. O cardeal Henry Newman diz: as doutrinas da igreja foram se desenvolvendo ao longo do tempo, não estavam acabadas nas escrituras, no seu livro Desenvolvimento do Dogma. Que desenvolvimento longo é esse? Que no século XIX é que se define a infalibilidade do Papa, a Imaculada Conceição de Maria e a Assunção de Maria ao céu. Algo que não era unanimidade antes. Que desenvolvimento tão longo foi esse? Nós vimos aqui na quinta-feira que a doutrina estava pronta com a conclusão da Bíblia. Paulo disse a Timóteo: guarda o bom depósito. Em Atos 20, Paulo diz à igreja de Éfeso: nada que útil seja deixei de vos anunciar. Vos anunciei todo o conselho de Deus, anunciei tudo, toda a sã doutrina. O que Paulo disse que viria depois não era o desenvolvimento do dogma, era a apostasia, eram os desvios. Ele diz a Timóteo: nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. Antes que venha o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Ele diz aos Tessalonicenses: virá a apostasia. A igreja tinha a doutrina concluída no Novo Testamento. O que era advertido depois era o perigo da apostasia. Paulo diz: eu sei quando eu saí. Atos 20, ele diz aos presbíteros de Éfeso: virão lobos devoradores que não pouparão o rebanho. A advertência era contra aqueles que iriam tirar a igreja do prumo. Mas a Bíblia diz que nós temos a fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Judas diz na sua epístola: eu ia escrever, irmão, sobre salvação que nos é comum, só coisa boa, mas sabendo aí que já tem uns hereges aí perturbando, eu vos escrevi para ensinar vocês a batalhar. Ele diz na sua carta antes do Apocalipse: para batalhar pela fé que de uma vez para sempre já foi entregue aos santos. A doutrina estava ali encerrada. O que vem depois não é desenvolvimento, é o perigo da apostasia. Ao colocar o Papa como fundamento, na Idade Média se disse: fora da igreja não há salvação, e o que se queria dizer era que fora da submissão ao Papa não havia salvação. Esse ensino prejudicou a doutrina da salvação. O desenvolvimento do dogma e a infalibilidade papal foram de encontro ao só Escritura. No 20º aniversário do pontificado de Leão XIII, houve uma solenidade na Universidade de Viena, e o orador disse que a igreja tem duas cabeças. Que coisa esquisita. O orador disse: a igreja tem duas cabeças em duas pessoas distintas, Cristo e Pedro. E como a humanidade se uniu com a divindade em Cristo, assim Pedro se uniu com Cristo como seu vigário sobre a igreja universal. Que coisa louca. A igreja tem duas cabeças, mas como Jesus é homem e Deus, Pedro e Jesus são uma só pessoa. Onde está isso na Bíblia, irmãos? Disse que a infalibilidade papal é sobre assuntos morais. Foram papas que convocaram pessoas para as cruzadas, então eles eram infalíveis, estavam certos ao patrocinarem as cruzadas.
Alguns dizem não, é só quando ele invoca a autoridade de Pedro, de Paulo e dos santos. Pois numa decisão em que se invocaram Pedro, Paulo e os santos, o Papa dividiu a América para os espanhóis e portugueses. Teria sido infalível? Nisso daí, meus amados irmãos, atualmente a Igreja Romana sofre com um Papa que tem tendências estranhas, secularizadas. E veja o problema que ela enfrenta por causa dessa doutrina, da infalibilidade papal. Quando Pio IX estabeleceu a doutrina da infalibilidade papal, no concílio houve dissidentes, ele foi falar com os dissidentes, e os dissidentes disseram: nós cremos que a tradição está acima de todos para a igreja. E aquele Papa disse: pois eu sou a tradição. Como Luís XIV disse: eu sou o Estado. Como Hitler disse: eu sou a Alemanha. Nós cremos na Escritura. Só Jesus Cristo é o fundamento. Só a Bíblia é regra de fé e de prática. E nós amamos e vamos continuar amando os nossos irmãos verdadeiramente crentes, não liberais, crentes, luteranos, presbiterianos, congregacionais, estão fundamentados sobre Cristo, conhecem a Cristo, sabem da Escritura como única regra de fé e prática, são nossos aliados na pregação da mensagem da cruz. Mas no restante, nós vamos edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Não com madeira, não com feno, não com uma acomodação, não com o que for melhor, não com o que é mais cômodo, não com o que é mais situacional. Para nós ainda continuará valendo, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O anabatismo e o protestantismo têm as mesmas premissas. A diferença é que na hora que vai se inferir as conclusões, no protestantismo houve conclusões que foram indesejáveis, seria muito ruim, então eles escorregaram para cá, e houve um sofisma. Mas o anabatismo é aquele que primeiro pensa o que o Senhor diz, e depois ele vai pensar: e agora como é que a gente vai sustentar isso no mundo? Por isso que nós somos os radicais mesmos, irmãos. Na hora que eu olho para esse livro, eu não quero saber aonde é que vai dar o resultado. Eu não quero saber se vai ser bom ou ruim para mim. Eu não quero saber se eu vou perder ou vou ganhar. Eu quero saber o que o Senhor está dizendo. Depois que o Senhor está dizendo, depois que eu entender o que o Senhor está dizendo, olhar para o mundo e dizer: bem, defender isso vai ser tremendo. Eu não mudo, não. Eu olho para o céu e digo: me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque eu não vou recuar. A história dos anabatistas é a história de mártires. A história de anabatistas é a história de sangue. A história de anabatistas é a história de homens que não voltaram atrás. Diante da fogueira, dos leões, das adversidades, nada os fez recuar, porque eles não olhavam para a cara do carrasco, eles olhavam para o rosto de Cristo. Vamos ficar de pé.